Segunda Reis, capítulo 5, versículo 20. Porém, Geazim, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que o meu senhor dispensou Naamã, esse sírio, ao não receber em suas mãos aquilo que ele trouxe. Porém, como vive o Senhor, correrei atrás dele e pegarei algo dele. Até aí, meu irmão. Aleluia, Jesus. Esta palavra se encontra na passagem que Naamã buscou Eliseu. Naamã era um general sírio, um homem muito influente na Síria, que tinha muito poder e tinha liderança. E ali, mas Naamã, apesar de ter, vamos dizer, dinheiro, poder, posição ali na Síria, ele era um homem leproso. Ele tinha algo que mexia com ele, a lepra. E naquela época a lepra não tinha cura. Tinha tratamentos, mas a cura mesmo não tinha. E de repente esse Naamã fica sabendo de Eliseu, por causa de uma serva dele que estava trabalhando como serva na casa dele. E aquela mulher, vendo aquele sofrimento dele, aquela mulher vai à sua senhora e diz: em Israel tem um profeta, um homem de Deus. E ali Naamã fica sabendo e vai atrás de Eliseu. E ali Naamã se depara com Eliseu. Eliseu não atende, ele só dá o recado por Geazim. Diga a ele que é para se banhar no Jordão 7 vezes. E naquele momento Naamã fica furioso, porque ele queria que Eliseu se apresentasse a ele, porque ele era um homem influente. E ele pensa, ele tem em seu coração que aquilo foi uma humilhação que ele fez. Não veio até mim. E ali ele parte, não, então irei embora. E vai embora. Mas no caminho o servo dele: Senhor, se o profeta te pedisse uma coisa pior, mais dura para você fazer, mais difícil, você não faria? O que é que custa, rapaz, se banhar aí? Tenta para ver. E aquele homem vai, se banha 7 vezes. E na 7ª vez aquele homem fica curado. A lepra é curada. E ele, alegre, contente com aquela cura, ele volta até Eliseu para presentear o homem de Deus. E naquele momento Eliseu disse: não quero nada, não precisa me pagar. E nós vemos que o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, não requer nada de ninguém. Ele é instrumento de Deus na vida da pessoa, mas ele não requer, ele faz aquilo por amor a Deus. Deus usa aquele homem para curar um leproso, e aquele homem alegre e contente, que poderia ser uma coisa normal de chegar ali e dar um presente: não, você me ajudou, eu vou lhe ajudar também. Mas aquele homem, Deus diz: não preciso de nada. Mas ali naquele lugar estava o servo de Eliseu, Geazim. Este homem já tinha visto muitas coisas que Eliseu já tinha feito naquele lugar. Esse homem contemplou cavalos e carruagens de fogo quando a Síria desceu contra Eliseu. Eliseu ora a Deus e Deus abre os olhos dele e ele começa a enxergar os anjos que rodeavam Eliseu. Este homem contemplou isso. Este homem contemplou o ressuscitar do filho da mulher sunamita. Ele contemplou, ele viu. Então este homem viu muitas coisas que Deus fez pelas mãos de Eliseu. Mas nesse momento que Naamã vem trazer o ouro, a prata, as vestes reais, este homem, ele cobiça com seus olhos. Este homem, vamos dizer, nosso linguajar, ele fica com usura, com ganância. E aquele homem diz: meu senhor não quis o presente que Naamã veio trazer e dispensou este sírio. Eu irei atrás dele, eu vou atrás dele e vou pegar algo para mim. Mas este homem presenciava o testemunho de Eliseu ali todos os dias. Muitas pessoas ali com certeza queriam dar bens a Eliseu, queria dar algo a Eliseu, mas Eliseu dispensava, porque Eliseu, o tesouro de Eliseu era Deus. Deus presenteava Eliseu, presenteava aquele homem de tanta forma. E ele não precisava de riquezas deste mundo. O que ele precisava era Deus, e Deus estava constantemente com ele, sempre ali com ele.
Mas o servo cobiçou, ele quis pegar para ele. E a palavra diz que ele vai, Naamã segue na sua carruagem para a Síria e ele vai correr atrás de Naamã. E quando Naamã vê que tem uma pessoa correndo atrás, Naamã para e diz: sim, você está bem? O que é que está acontecendo? E este homem vai e mente: ó, meu senhor mandou vir te ver, porque chegou umas pessoas lá, uns filhos de profeta que estão necessitados, e ele mandou te pedir uns talentos de prata e 2 mudas de roupa. E aquele homem pensando que, não, claro, ele me curou, eu dou até tudo a ele. E aquele homem vai, pega 2 talentos de prata, dá a ele, e 2 mudas de vestimentas. 2 mudas de vestimentas, e dá a ele. E ali ele segue novamente para casa. Mas a palavra diz que quando Geazi chega em casa, Eliseu diz: onde é que tu estava? Você estava onde? Não, Senhor, eu estava aqui. Eliseu diz: ó, o meu coração foi com você, e eu vi tudo que você fez. Já que você quis os talentos e as roupas, você também vai ter a lepra de Naamã, você e toda a sua descendência. E a palavra diz que naquele momento aquele homem fica leproso e sai da presença de Eliseu. Nós vemos que Geazi estava ali, via tudo o que Eliseu fazia, via o exemplo de Eliseu, o homem de Deus, um homem que honrava a Deus pelas suas atitudes. Muitas coisas foi manifesta na mão de Eliseu por vontade de Deus, e aquele homem presenciou tudo. Mas no momento que o dinheiro, as coisas deste mundo se apresentou a ele, ele não quis saber das coisas de Deus. Ele deixou as coisas de Deus de lado e foi atrás da vontade do seu coração. Foi atrás do desejo do seu coração. Foi atrás das afeições do seu coração. E ele cobiçou, ele viu e cobiçou. A palavra de Deus fala que onde está o teu tesouro, está teu coração. Nesse momento, o coração de Geazi estava nas coisas do mundo. Mas você pode dizer, mas ele não era doutrinado por Eliseu? Eliseu não tinha trazido aquele homem para ser servo dele, para ajudar, para aprender. Quem sabe um dia Geazi seria um novo profeta? Com a morte de Eliseu, Geazi poderia, e claro que iria ficar no lugar de Eliseu. Geazi ia tomar aquele lugar, devido à trajetória que ele estava ali, sempre com ele, aprendendo, fazendo as coisas. Mas este homem estava, vamos se dizer, dentro da igreja, mas a igreja não estava dentro dele. Este homem, vamos dizer, louvava, este homem pregava, este homem ajudava os irmãos, mas as coisas de Deus não estavam dentro do coração dele. Ele fazia aquilo ali em benefício de algo. Ele fazia aquilo ali porque ele cobiçava ter alguma coisa. Quem sabe um dia ele poderia ser um profeta, mas não ia ser um profeta como Eliseu. Ele poderia ajudar as pessoas e cobrar. Não, eu lhe ajudei, você vai ter que me dar tanto. Porque nesse momento ele viu a riqueza ali e cobiçou a riqueza. Então, isso nos diz que ele não ia ser um homem reto na vontade de Deus. Ele ia ser um homem que queria vantagens a ele. Hoje em dia nós vemos muito isso dentro das igrejas. Pessoas que estão ali fazendo as coisas de Deus, mas por uma cobiça. Por causa de algo eu estou ali. Por causa de algo eu estou na posição de um pastor, mas eu estou vendo além. Não, eu estou ajudando aqui essas famílias, mas ele um dia vai me ajudar. E as coisas de Deus não se trabalham assim. As coisas de Deus não são assim. Você é instrumento de Deus para fazer a vontade de Deus. Em tudo que nós fizermos nesta vida, devemos glorificar o nome de Deus. Não é a mim, não é a você, é a Deus. E Eliseu fazia isso. Eliseu praticava aquilo que Deus mandava
Mas ele não queria nada, porque aquilo que a substância da vida dele, o que ele precisava, Deus dava a ele. Deus ajudava, Deus contribuía com a vida daquele homem. Então ele não olhava para as coisas deste mundo. E muitos hoje olham para as coisas deste mundo. Muitos hoje são como Geazi. Quando se depara com algo, ele cobiça, ele quer. Vemos Davi, em vez de estar na guerra, batalhando com seus irmãos, Davi estava em casa descansando, e quando ele sai para passear ali no seu palácio, ele olha para Betseba e deseja aquela mulher. Mas ele ficou sabendo que aquela mulher era a mulher do seu melhor soldado, daquele homem que estava ali com ele para tudo. Aquele homem dava a vida dele por Davi. Mas naquele momento Davi olha para a mulher dele e cobiça. E ele vai e possui a mulher do amigo, do soldado fiel. Um exemplo como Geazi. Geazi viu a prata, viu o ouro, viu as mudas de roupa, ele desejou em seu coração. É isso que o crente hoje em dia tem que fugir, tem que deixar de lado. A vontade do nosso coração. O nosso coração é falho. Nós não podemos nos agarrar na vontade do coração. Porque o coração fala o que a carne quer. A nossa carne é pecaminosa. Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós não tivermos no espírito, ligados ao Senhor Jesus, a nossa carne não vai suportar. Nós vamos voltar para as mesmas práticas que fazíamos antes. Você quer ver um exemplo? Para de buscar Deus. Para de orar. Para de ler a Bíblia. Para você ver se a vontade do seu corpo começa a querer voltar. Por quê? Você deixou as coisas espirituais de lado. E agora você anda nas coisas carnais. Foi isso que aconteceu com ele, com Geazi. Ele deixou as coisas espirituais, as coisas de Deus, ele largou de lado. E ele possuiu, ele olhou as coisas materiais. E quando o homem busca as coisas materiais, ele cai. Ele não fica mais firme. Porque ele começa a edificar a sua casa na areia. Ele começa a construir uma casa na areia. E nós sabemos que a areia não tem um fundamento para você construir uma casa. Pode até subir e tal, mas qualquer abalo, qualquer chuva, qualquer tempestade, essa casa vai cair. Porque não está fundamentada na rocha, numa terra pura, num solo que suporte a estrutura daquela casa. Então, esse homem que cobiça as coisas deste mundo, ele edifica a sua casa na areia. Vemos muito exemplo hoje aí, de homens que se diz homens de Deus, mas a casa está na areia. A qualquer momento essa casa pode cair. Essa casa pode vir ao chão. Como nós estamos vendo de muitos aí que já a casa está derrubada já. A casa já está no chão. Homens que diante a muitas pessoas são homens de Deus. Mas no oculto são homens que são levados por espíritos imundos. Por espíritos de engano. Por quê? Porque eles cobiçaram isso no seu coração. Eles colocaram o ouro, eles colocaram a prata e as vestes novas no seu coração. E com isso, você abre uma brecha para os demônios entrar. E quando ele acha uma brecha, ele usa isso contra você. Você dá uma arma, você dá um instrumento a um demônio para ele usar contra você. Porque você abriu uma brecha. Você olhou para o ouro, olhou para a prata e cobiçou. Esqueceu o que Deus fez na sua vida. Esqueceu o que Deus traz, o que Deus colocou, da onde Deus te tirou, o que Deus fez com você agora. Você deixou de lado. Não, eu vou usar as coisas de Deus para me beneficiar. Eu sou um pastor, eu quero ter casa, quero ter carro, quero ter uma boa poupança, meus filhos em faculdade. É isso que eu quero. Mas as coisas de Deus não é isso. Deus pode dar? Pode. Deus é dono do ouro e da prata. Ele faz o que ele quiser. Mas o principal das coisas de Deus não é isso.
O que é que Jesus nos promete? Será que Jesus nos promete o ouro, prata, a cura da sua enfermidade? A porta de emprego? Jesus não promete, em sua palavra não tem isso. Ele nos promete a vida eterna. O que Jesus tem para nos dar é a vida eterna. Ele deu a vida dele na cruz para que nós hoje tivemos possibilidade de voltarmos para Deus. Por isso que ele morreu na cruz, porque ele sabia que muitas almas iriam voltar a Deus. Ele se entregou naquela cruz, pagou o nosso pecado, o pecado que nos levava à morte. Ele pagou com sangue e nos abriu a possibilidade de entrarmos na vida eterna, de entrarmos na glória de Deus. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele não morreu na cruz para te dar carro, para te dar casa, te dar emprego bom. Não. Ele não morreu na cruz por isso. Ele morreu na cruz, ele se entregou na cruz para nos dar vida. Glória a Jesus. E vida com abundância. Todos aqueles que depositaram a sua confiança em Cristo estão vivos. Mesmo que o corpo esteja no cemitério, na sepultura, mas eles estão vivos. A alma deles estão com Deus, só esperando o momento que o Senhor voltará e vai nos resgatar. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para nos dar vida. Então nós não podemos colocar essas coisas do mundo em nosso coração. Não podemos desejar, ansiar, tirar Jesus do seu coração e colocar as coisas do mundo. Porque se você fizer isso, você está perdendo. Apesar de seus olhos estar contemplando um carro novo, um dinheiro, uma poupança gorda, você achar que você está bem, mas espiritualmente você está morrendo. Não é pecado você trabalhar, ter seu carro. Não é pecado você trabalhar, ter uma boa poupança guardada. Não é pecado. O pecado é quando você pega essas coisas e coloca no seu coração e deseja, anseia. Foi isso que Geazi fez. Ele viu e quis aquilo. Eu vou atrás dele. Meu senhor não quis, mas eu vou lá, vou atrás dele e vou pegar algo para mim. Será que Deus não dava nada de bom a ele? Este homem contemplou carruagens e cavalos de fogo. Eliseu orou e abriu os olhos dele e ele contemplou. Este homem viu a glória de Deus em várias manifestações através de Eliseu. Mas nesse momento, do dia mau, ele preferiu as coisas do mundo. Ele nem pensou no que Deus fez na vida dele, aonde ele estava, com quem ele estava. Ele não pensou e ele desejou as coisas do mundo. É por isso que muitos crentes estão mortos. Muitas igrejas mortas, porque estão ansiando pelas coisas deste mundo. As coisas deste mundo vão se acabar. As coisas são corruptíveis. Não é para a eternidade. E muitos estão pegando as coisas e acumulando, pensando que vai levar algo, pensando que vai ter algo de bom em sua vida, com tanto acúmulo de coisas. E Jesus disse que não ajuntei tesouros nesta terra, porque a ferrugem, a traça consome, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouro no céu. Porque nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões minam e roubam. O que é as coisas do céu? O que é o tesouro do céu? É tudo que você pratica para Deus. Você está ouvindo a palavra, está se enchendo, você pratica, você faz as coisas de Deus, você faz a vontade de Deus, você é uma pessoa que está separada deste mundo, andando na vontade de Deus, andando no caminho do Senhor. Isto você está guardando tesouro no céu. Quando você prega com o irmão, você fala uma mensagem do Senhor, tudo isso está glorificando o nome de Deus e você está guardando tesouro no céu. Se comemos, se bebemos, faça tudo para a glória de Deus. Tudo é para Ele. Nós aqui não ajuntamos mais nada para nós. Tudo agora é para Deus.
Antes, pensa bem, antes como você era. Como você era antes? Ganancioso, guardava tudo que tinha, não dividia nada, tudo que você tinha é o melhor, é o bom. Mas quando você tem um encontro com Cristo, essas coisas não servem mais. Glória a Deus. Você vai usar, você vai precisar de um dinheiro para comprar algo, você vai trabalhar, mas essas coisas perdem o valor, porque você conheceu o Filho de Deus. Você não cobiça mais essas coisas. Vai passar na sua mão, vai. Tranquilo. Mas esse dinheiro não vai mexer mais com você. Porque agora você está revestido pela vontade do Senhor. Você está revestido pelo Espírito Santo. E tudo agora que você busca é as coisas de Deus. É as coisas celestiais. Buscar em primeiro lugar as coisas do céu. E essas demais coisas que necessitamos aqui na terra, o Senhor vai acrescentar. Aleluia. Se crermos, vai acontecer. Se depositarmos a nossa confiança, isso vai acontecer. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo fala a Timóteo: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradecer aquele que o escolheu para ser soldado. O apóstolo Paulo fala a Timóteo. Timóteo era um jovem. Ele estava ali começando a se ingressar no cristianismo. E Paulo via que aquele menino, aquele jovem, tinha tinha uma vontade, vamos dizer, uma carícia, um crescimento espiritual. Paulo via que aquele jovem ia ser algo na igreja. Um pastor, um presbítero. Então Paulo viu naquele jovem e começou a doutrinar aquele jovem. E Paulo diz: ninguém que milita, quando você vai para o exército, você se alista, e ali agora você vai fazer o quê? Vai fazer as coisas que você vai ser mandado. Você não vai estar lá dentro do exército fazer o que você quer. Ali vai ter um fardamento, ali você vai andar dessa forma, você vai chegar nesse horário, você vai ter que usar a arma. Você vai fazer as coisas que está lhe pedindo ali. E você entrando, você já está sabendo. Olha, agora o horário é tal, você tem que vir com roupa tal, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você está ali para isso. Você foi chamado para militar. Então Paulo disse: aquele que milita não se embaraça com o negócio desta vida. Você está ali dentro do exército, está ali cumprindo a ordem. Você vai sair dali para ir para a rua? Não vai. Você vai ter que cumprir ali. Ó. Você vai pegar de 7 da manhã às 7 da noite. Esse horário você está ali, não pode sair, não pode brincar, não pode se meter com nada. Você está ali, foi chamado para aquilo. Atento a qualquer coisa que possa se acontecer. Você está guardando um lugar, guardando um quartel. Você tem que ficar atento, disposto àquilo que você foi chamado. Então Paulo fala: aquele que Jesus chama não se embaraça com coisas desta vida. O que o mundo tem é embaraço. Tudo que o mundo tem é coisas que vai lhe embaraçar para lhe tirar da presença do Senhor. E o que é o embaraço? O embaraço é tudo aquilo que vai lhe tirar da posição. Tudo aquilo que vai lhe tirar da presença do Senhor. Isso é o embaraço. Então Paulo fala: aquele que milita não se embaraça com o negócio desta vida, a fim de quê? De agradar aquele que lhe chamou para ser soldado. Então, tudo isso que nós fazemos aqui, estamos na igreja, estamos orando um pelo outro, estamos sendo uma família. Aleluia. Tudo isso aqui é por quê? Porque nós amamos a Cristo. Nós hoje temos um Senhor, temos um Salvador, e nós sabemos do valor que Ele fez por nossa vida. Tudo que Ele fez por nós sabemos. Então o que é que nós temos? O que é maior para o cristão hoje? Agradar a Deus. O que é que o cristão tem hoje de maior vontade de fazer? Agradar o Senhor Jesus. E como vamos agradar? Levando a sua palavra, falando do amor de Cristo, nos posicionando como um verdadeiro cristão.
fugindo dos embaraços do mundo, das coisas do mundo. Se eu praticava, hoje eu conheço o Senhor, não pratico mais. Isso não é mais comigo, eu não posso fazer mais isso, porque eu não quero desagradar o meu Senhor. Glória a Deus. Eu bebia, hoje eu não vou mentir, tenho vontade, mas eu pelo Espírito, o Espírito Santo me controla para que eu não venha voltar a beber. Mas a vontade está dentro de mim. Então, mas eu não faço isso por quê? Para não agradar o meu Senhor, não vou desagradá-lo. Não vou fazer coisas que venham entristecê-lo. Então eu não posso fazer. Vontade, tá, volta, mas eu não posso fazer. Porque eu fui chamado para militar. E eu não posso perder esse chamado. Então todo cristão tem uma luta. Todo cristão passa por uma luta. Um é bebida, outro é prostituição, outras são coisas erradas, são jogo, são pessoas que falam um palavrão, que não conseguem se desvencilhar, não conseguem largar o palavreado. Então todos sofrem com algo. Nesta vida nós vamos caminhar e cada dia da nossa caminhada é um conhecimento. É algo que aprendemos, é algo que deixamos para trás. Então você foi chamado para militar. Agarre o seu fuzil e batalhe para o seu Senhor. Glória a Deus. Na Bíblia temos exemplos de homens que serviam a Deus, mas no momento do dia mal, no momento da cobiça, no momento que a riqueza se colocou diante dos olhos dele, eles largaram a coisa de Deus e se lançaram às coisas deste mundo. Vemos em Números 22 e 23, ali fala de Balaão. Balaão era um servo do Senhor. Ele servia ao Senhor. Mas quando Balaque vê que o povo de Israel estava chegando junto ao reino dele, em Moabe, Balaque manda chamar Balaão e diz: amaldiçoa esse povo aí que eu vou te dar riqueza. Para aqui o que é riqueza. Aí manda uns servos ir até Balaão e dar riquezas. E Balaão diz ali: rapaz, eu tenho que orar a Deus. E ele vai, ora a Deus, e Deus, não vá com esse povo. E Balaque manda de novo, com mais riquezas. E aquele homem começa a ficar meio balançado. Rapaz, vou orar a Deus. Deus diz: rapaz, quem é esse povo aí? Não vá com esse povo. Mas na terceira vez, chega príncipes que vão até ele, com mais riqueza. E ele ora a Deus e Deus, se vier outra vez, você vá. Mas aquele homem não ouve a Deus e aquele homem vai com os príncipes. E ali ele vai tentar amaldiçoar o povo de Deus. Porque Balaque, o rei de Moabe, estava temendo aquele povo. E já sabia da história daquele povo, que vinha saindo do Egito, acabando com tudo. Então Balaão tenta amaldiçoar. E quando Balaão tenta amaldiçoar, ele abençoa. Glória a Deus. A boca professa a bênção. Ele tentando amaldiçoar, e só sai bênção. E Balaque diz: rapaz, eu estou te pagando para tu amaldiçoar, tu está abençoando. E ele diz: rapaz, o que Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. Glória a Deus. Mas aquele homem pagou pelo preço, que ele foi desobediente. Ele olhou para a riqueza e foi atrás da riqueza. A palavra fala que quando o povo de Israel passa para aquele lugar, aquele homem é morto. Ele morre também. Então ele perdeu a bênção de Deus. Ele era um servo do Senhor. E por causa da riqueza, ele decidiu servir a riqueza. Em Atos 8, do 4 ao 25, ali fala de Simão o mágico. Simão o mágico era um homem que estava ali em Samaria enganando o povo com feitiçaria e bruxaria. Mas ele vê Filipe ali pregando a palavra e as pessoas estavam se convertendo ao Senhor Jesus. E em Jerusalém, Pedro e João ficam sabendo que Samaria aceitou a palavra de Deus. Eles vêm até Samaria. E quando Pedro e João chegam, eles começam a impor a mão às pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Porque até aquele momento aquelas pessoas não tinham o Espírito Santo. Se arrependiam pelos seus pecados. Então Pedro chega e começa a orar e dava o Espírito Santo. O Espírito Santo descia sobre aquelas pessoas. E Simão, vendo aquilo, Simão foi, se converteu, se batizou. E quando ele se depara diante de Pedro, ele diz:
rapaz, quanto é para você me dar esse dom aí? Quanto é? Diga quanto é para você me dar esse dom. E Pedro diz, ó, maldito seja você e seu dinheiro. Ore a Deus para que Deus venha te perdoar. Porque tu julgou errado o dom de Deus. O dom de Deus não se vende. A intenção daquele homem era ganhar aquilo e passar para outras pessoas cobrando. A intenção dele era essa. Ele começou a olhar aquilo ali, ó, se eu tiver isso aí eu vou ganhar dinheiro. Ele já enganava as pessoas por bruxaria. E Pedro ali disse, ó, você julgou o dom de Deus errado. O dom de Deus não se vende, as coisas de Deus não é vendida. Ore a Deus para que Deus se lhe perdoe. E aquele homem sem arrependimento diz, ó, você ora por mim, ore por mim. Você vê que não habitou arrependimento naquele homem. Então, todo aquele que cobiça as coisas deste mundo vai cair. Pode passar o tempo, vai cair. Porque Deus não está nesse coração. Deus não está com essa pessoa. Porque essa pessoa já desviou da presença do Senhor. O servo do Senhor é um servo reto. Ele não olha para a riqueza deste mundo porque sabe que Deus sustenta. Deus dá o sustento. Glória a Deus. Então ele não precisa estar de olho nas coisas deste mundo. Todo aquele que olha para o mundo vai cair. Esta casa cai. Não tem como ficar. Porque a base de Deus que está na pessoa é retirada. E agora essa pessoa anda ansiando as coisas, querendo as coisas. Se o nosso tesouro é espiritual, as coisas que buscamos é espiritual, como nós podemos ficar presos nas coisas físicas? Nós não podemos estar colocando a nossa vida nessas coisas físicas. Não podemos. Em Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 24. Paulo aqui explica por que muitos estão na presença do Senhor, mas se desviam. Pessoas que ouvem a palavra e não querem a palavra, não aceita, rejeita a palavra do Senhor. Paulo aqui dá uma explicação. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãs em suas imaginações, e o seu coração insensato e obscurecido, professando-se sábios, tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível para uma imagem feita semelhante do homem, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou às imundícias, por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos em si mesmo. Então Paulo nos explica que essas pessoas conheceram a Deus, mas não quiseram glorificar. Geazi, Balaque, Simão o Mágico conheceram a Deus, se depararam com Deus, mas eles não quiseram glorificar. Então a palavra diz que Deus, deixa eles andar por suas próprias vontades, seus próprios desejos. Eles olharam para Deus e fizeram Deus semelhante ao homem. Deus é um ser incorruptível, o pecado não tem como se achegar a Deus. Deus é santo, Deus é justo, mas os homens fizeram Deus corruptível. Então Deus abandonou essas pessoas. Todas essas pessoas que se desviam da palavra, essas pessoas que se deparam com Deus, mas não glorifica, Deus deixa de lado. A palavra de Deus fala em Salmos que a natureza fala de Deus. A própria natureza fala de Deus. Então todos esses que estiverem diante do Senhor, não vai ter o que falar. Ah, não te conheci. Como não me conheceu? Se o que Deus produziu, o que Deus fez, fala dele. Porque todos nós vemos a natureza e pensamos, como foi criado isso? Como foi feito? Só por mãos de um Deus, de um ser grandioso que produziu isso. Porque como um homem vai fazer isso? Não tem como.
O homem tenta imitar Deus, mas nunca vai chegar próximo de Deus. Então, todos aqueles que desviam a sua atenção do Senhor, Deus também deixa de lado. Nós vemos Saul foi um homem escolhido por Deus, mas por que foi que ele fez? Ele começou a cobiçar as coisas. Deus mandava ele para um canto, ele ia para o outro. Deus mandava ele fazer algo, ele fazia outro. Então chegou um momento que Deus, deixa esse homem aí, eu já esqueci dele. Deixa ele aí, Samuel. Por que tu ora por ele ainda? Eu já esqueci esse homem. Porque o coração daquele homem desviava, saía da presença do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 ao 12. Aqui Paulo falando, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestiário, estejais com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem o homem na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e essa cobiça alguns se desviaram da fé e se perfuraram a si mesmo com muitas dores. E Paulo aqui adverte a Timóteo: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a paciência, a fé, o amor e a mansidão. Luta o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O que é que nós temos que fazer? Diante de tudo que nós vemos, muitos homens de Deus fazendo coisas erradas, praticando coisas que não é de Deus, e eles insistem dizendo que está fazendo a vontade de Deus. E nós, como nós temos que nos posicionar, como nós devemos caminhar, como nós devemos, o que nós devemos colocar em nosso coração, para que nós venhamos fugir dessas coisas. Devemos estar completamente preenchidos pelo Senhor Jesus e pela sua palavra. É a palavra de Deus que nos garante a caminhar neste mundo. Se nós não tivermos a palavra de Deus no nosso coração, nós vamos cair a qualquer momento. Vamos ser enganados por falsos profetas. Vamos ser iludidos por falsas promessas. Então, se nós colocarmos a palavra de Deus no nosso coração, estaremos protegidos, estaremos guardados. Iremos caminhar por este mundo de aflição, de dor, mas sendo a diferença. Militando as coisas para qual nós fomos chamados, trabalhando para o Senhor, se dedicando ao Senhor, esperando o grande dia que nós vamos se deparar com Ele, nós vamos estar com Ele. Então, o que é que eu tenho de dizer? Guarda o teu coração, guarda o teu coração dessas coisas, se livra dessas coisas, não deixa essas coisas do mundo penetrar em teu coração. Em Apocalipse 3 fala: guarda a tua coroa, para que nenhum inimigo possa tomá-la de ti. O que é a tua coroa? Foi o dia que você teve um encontro com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Foi o dia que você entregou a sua vida a Cristo. Este dia o Senhor lhe deu algo precioso. Glória a Deus. Algo precioso foi dado. Então o Senhor diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. É isso que nós temos que fazer, nos guardar. Vemos o que está acontecendo aí. Muitas coisas erradas, muitas pessoas falando coisas que não tem nada a ver, e muitas pessoas sendo enganadas. Muitas pessoas estão caminhando para a perdição, achando que está dentro da igreja. E Deus não está mais nesses lugares. A presença do Senhor não está. O que está ali é o espírito de engano.
enganando e sendo enganado. Então, foge dessas coisas. Foge. É tu e Deus só. Tu e o Senhor Jesus. A tua garantia é Jesus, não tem outro. Não tem outro. Ah, eu tenho um amigo, eu tenho um parente, eu tenho um vereador, eu tenho um prefeito. É você, Jesus. É isso que você tem que se pegar. Glória a Deus. Lembra de Geazi ali, ó. Estava com o homem de Deus. Mas no momento que ele olhou para as coisas do mundo, este homem caiu. Imagine, este homem podia ser um grande profeta. Iria suceder Eliseu. Mas aquele homem largou tudo para cobiçar uma coisa que vai se acabar. Muitos aí cobiçam as coisas do mundo, ó. Estão se acumulando de coisas do mundo. Mas e a alma? Está indo para onde? Para onde vai a alma dessa pessoa? Que coloca a confiança aqui nas coisas desta terra. Nas religiões. Para onde vai? Então, olha para Cristo. Olha para o Senhor Jesus. Caminha com Ele. Tem amor a Ele. Porque Ele deu a vida dele por você. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor para agradecer este momento de estarmos aqui reunidos como a sua igreja. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos, Senhor, por esta palavra. Agradecemos, Senhor, pelos irmãos. Senhor, nós queremos, Senhor, te pedir que tenha compaixão dos irmãos ali na Ucrânia. Que o Senhor possa, Senhor, dar fervor, dar confiança. Senhor, que o Senhor possa proteger os teus santos. Ali, Senhor, há santos teus, Senhor. Há homens, há mulheres, há crianças, há idosos que te servem, que estão em tua presença. Senhor, guarda essas pessoas. Livra, Senhor, do mal. Sabemos que o Senhor tudo pode fazer. Tudo está em tuas mãos, Senhor. O poder, a autoridade é tua, Senhor. E nós depositamos, Senhor, a vida dessas pessoas em tuas mãos. Em nome de Jesus. Pai, te pedindo pelos irmãos aqui. Sim, Deus. Os irmãos têm petições, têm orações. Senhor, que o Senhor possa ouvir, Senhor, essas orações. Que o Senhor possa dar resposta de nossas orações, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, te pedimos pelo pai do irmão Edson. Sim, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, desta alma. Que ele possa ter encontro verdadeiro contigo, Jesus. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, acreditamos que o Senhor pode tomar esta vida, Senhor, em nome de Jesus, e transformar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, te pedindo o irmão da nossa irmã Isolina. Sim, Deus. Senhor, tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes de tudo. A cura está em tuas mãos, Senhor. Senhor, toma ele em tuas mãos. Senhor, traz a cura da enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Pai, dá uma posição a este homem, Senhor. Que ele possa conhecer a Cristo, Senhor. E venha andar nos teus caminhos, Senhor. Pai, conserta esta vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos ele em tuas mãos. Senhor, te pedimos pelo pastor Flávio, que está ali, Senhor, levando a tua palavra. Senhor, tem misericórdia. Senhor, leva ele em paz, traz ele em paz, Senhor, em nome de Jesus. Usa-o como teu instrumento, Senhor, para que almas venham se converter a ti, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, por todos os irmãos, aqueles que não puderam vir, Senhor. Te pedimos pela vida deles. Guarda eles, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos, Senhor, estar sempre com o intuito de te adorar, de te exaltar, Senhor, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.